Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de eletrostática. Depois da matemática pesada em força elétrica, vamos falar sobre o campo elétrico. Qualquer dúvida, nosso e-mail institucional, você já deve ter se inscrito no canal, né? Na descrição do vídeo, todos os slides e as questões da aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender a relação que existe entre o campo elétrico e a força elétrica. Está preparado? Carlos, mas afinal de contas, o que é campo elétrico? Campo elétrico, gente, é um campo de força vetorial, ou seja, uma grandeza física que possui um valor associado em todo ponto do espaço. Então, o campo elétrico é uma propriedade física que existe em pontos do espaço, que é provocado pela ação de cargas elétricas. Matematicamente, o campo elétrico associado a um ponto do espaço é definido como a força elétrica por cada unidade de carga elétrica colocada neste ponto. Então imagine que eu tenho uma carga Q positiva, alguém chegou e colocou uma carga Qzinho em um certo ponto do espaço. Nós sabemos pela aula anterior que sobre essa carga Qzinho vai atuar uma força elétrica. Então, pela definição matemática de campo elétrico, ou de vetor campo elétrico, ele vai ser a divisão do vetor força elétrica atuante sobre a carga pelo módulo da carga. Como nós sabemos, a força elétrica, pela lei de Coulomb, tem módulo dado por constante K vezes o produto das duas cargas envolvidas, dividido pela distância delas ao quadrado. Quando eu dividir pela carguinha Q, eu tenho uma surpresa. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre módulo de Q. Cortando o módulo de Qzinho com módulo de Qzinho, acabei descobrindo a expressão matemática do vetor campo elétrico. O seu módulo é dado por constante vezes a cargona Q dividido pela distância ao quadrado. Atenção agora! O campo elétrico associado a um ponto do espaço não depende da carga que eu coloquei naquele ponto. E por isso mesmo essa carga é chamada carga de prova. O valor do campo elétrico em um ponto do espaço somente depende da carga elétrica a uma certa distância que o criou e da distância dessa carga até o ponto P. Percebeu esse detalhe? Qual é a unidade de campo elétrico no sistema internacional? Como ele é força dividido por carga, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb no sistema internacional. Como o campo elétrico só depende da carga elétrica a uma certa distância do ponto, eu posso dizer que esse campo pode ser de dois tipos. Ele pode ser um campo de afastamento, quando a carga é positiva. Então, olhe para o ponto P, atenção, olhe para o ponto P. Se a carga é positiva, cria-se um campo elétrico naquele ponto P, se afastando da carga. Se a carga for negativa, cria-se um campo elétrico naquele ponto P, se aproximando da carga. E para você brincar comigo, carga positiva gera um campo, olha para mim, câmera, foca em mim, de afastamento. Todo mundo está feliz, está feliz. Então veja, carga positiva em um ponto, cria um campo, se afastando. Todo mundo está feliz, está feliz. Mas se a carga for negativa naquele ponto, cria um campo de tristeza. E tem até uma música: saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Então, na brincadeira, carga positiva, cria-se um campo em um certo ponto, se afastando da carga. Carga negativa, cria-se um campo em certo ponto, se aproximando da carga. E observe que na expressão do campo elétrico, K, se eu pegar o valor no vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Qzão, a carga que criou o campo, é dada em Coulomb. E D é a distância da carga até o ponto onde está calculado o campo elétrico.
essa distância em metro. E evidentemente, é o módulo do vetor campo elétrico, aquele ponto do espaço no qual está associado características físicas específicas. E esse campo elétrico é definido por Newton, por Coulomb, sua unidade. Carlão, estou gostando da aula, mas Carlos, me diga uma coisa, eu estou vendo que a fórmula do campo elétrico para a mesma carga tem uma relação inversa com o quadrado da distância. Então bate naquilo que você falou lá na lei de Coulomb, né? O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O gráfico do campo pela distância, como você já nos falou em lei de Coulomb, é uma hipérbole cúbica. O que isso significa, gente? Ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância de um ponto até a carga dobra, o campo diminui 4 vezes. Veja no gráfico. Para uma distância D, eu tenho um certo campo elétrico E. Para uma distância que é o dobro, o campo diminui 4 vezes, porque é 2 ao quadrado dá 4. E se fosse o triplo, diminui 9 vezes, porque é D ao quadrado. Então, para esse exemplo que você está vendo aqui em cima, ó, mouse, comigo, para o ponto A, a uma certa distância D, o campo tem este valor. Ei, Carlos, carga positiva, né? Lá no ponto A, campo, todo mundo está feliz, de afastamento. Então, olha o valor do campo elétrico no ponto A. O tamanho da seta, que é um vetor, é proporcional ao valor. Lembra nas aulas de vetores, aula 7 do nosso curso? O tamanho da seta é proporcional ao valor. Agora eu vou pegar um ponto mais distante da carga, o dobro da distância. Então me diga, se você dobra a distância, como é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o campo diminui 4 vezes. Então, o campo elétrico em B de bola tem a quarta parte do campo elétrico em A. O tamanho do vetor em B é a quarta parte do tamanho do vetor em A. Porque o tamanho do vetor é proporcional ao valor do campo elétrico. Evidentemente, mais uma vez lembrando, que se a carga foi milicoulomb é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6 e por aí vai. Galera, por ser vetor, eu uso as mesmas propriedades das operações vetoriais. Então, imagine que eu tenha várias cargas atuando e queira saber qual é o campo elétrico resultante em um ponto devido a essas cargas. Então, preste atenção no primeiro exemplo. Carga Q1 positiva. Como é o campo no ponto P? Se afastando. Carga positiva, todo mundo está feliz. Campo se afastando no ponto P. Agora olha a carga Q2, ela é negativa. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Carga negativa, campo se aproximando. Então, gente, no ponto P eu tenho um vetorzinho saindo de P, porque se afasta da carga positiva, e um vetorzinho vindo em direção à carga Q2, porque ela é negativa. Gente, quando eu tenho dois vetores formando um certo ângulo, eu uso a regra do paralelograma. Vamos lembrar comigo? Pela extremidade do primeiro, uma paralela ao segundo. Então, eu fiz pela extremidade de E1, uma paralela é 2. E pela extremidade de E2, uma paralela é 1. O cruzamento deles dá a extremidade do vetor resultante ER. Então, o vetor resultante ER é a soma vetorial de E1 e E2. Soma vetorial resulta na lei adaptada dos cossenos. Você já viu essa fórmula na nossa aula 7. Eu fiz até um exemplo, né, Antônio? Campo elétrico resultante é a raiz. Módulo do primeiro vetor ao quadrado é 1 ao quadrado, mais módulo do segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes produto deles, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. É assim que você acha o campo elétrico resultante. Então, isso serve também, gente, para mais de 2 cargas. Então, aqui, ó, carga positiva Q1. Neste ponto aqui, como é o campo? Todo mundo está feliz? É 1 saindo, porque é positiva a carga Q1. A carga Q2 é negativa. Atenção, carga Q2. Olha para o ponto lá embaixo. Saudade, palavra triste. Campo se aproximando da carga Q2. E a carga 3 é positiva. Todo mundo está feliz? E3 está saindo. Então, gente, eu teria que fazer operações vetoriais com E1, E2 e E3 para achar o campo resultante. Carlos, achei massa. Mais um exemplo. Carga positiva. Como é o campo em P? Saindo. Felicidade.
A outra carga aqui, olha o mouse, a outra carga aqui é positiva, campo saindo. Faz a resultante vetorial, o campo resultante deu para cima. Eita, Carlos, como é massa. Atenção agora, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Vou até subir um pouquinho. Gente, muito importante agora, bem devagarinho. Quando eu quero saber a condição para o campo elétrico resultante ser nulo, especificamente para duas cargas, Q1 e Q2. É uma regra que, se você quiser, eu vou fazer a demonstração, você já pode até decorar, tá certo? Então veja bem, se numa questão você tiver duas cargas e ele quiser saber qual a condição que essas duas cargas precisam ter para que em um certo ponto o campo elétrico resultante devido à primeira com o campo elétrico da segunda dê zero, dê o campo resultante zero. Então vamos analisar os dois casos que se tem. Primeiro caso, quando as cargas têm o mesmo sinal. Então você está fazendo uma questão, você tem duas cargas, Q1 e Q2. Se elas tiverem o mesmo sinal, em que ponto o campo elétrico resultante é nulo? Acompanhe comigo. Para duas cargas de mesmo sinal, ou ambas positivas ou ambas negativas, o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo sempre fica no segmento de reta que une as cargas e mais próximo da carga de menor módulo. Então veja, a carga Q1 e a carga Q2. A carga Q1 vale 9 vezes, a carga Q2 vale 9 vezes Q1. Então quem tem o menor módulo? Q1, que é a que tem menor módulo em carga. Então o ponto em que o campo é nulo fica mais perto dela e entre as cargas. Por quê, cara? A carga positiva Q1 gera um campo de Q em P de Paulo, afastamento. Olhe para a carga Q1, câmera para mim, olhe para a carga Q1, ela é positiva. Como é o campo que ela cria em P? Se afastando, todo mundo está feliz. Olha o campo em P criado por a carga 1, é 1 se afastando. Olha agora em P, o campo criado pela carga Q2, também se afastando. Então, gente, é possível que E1 seja igual a E2. Estão em sentidos contrários. Agora, por que, Carlos? Pense comigo. Como a carga Q2 é muito forte, ela consegue ir mais longe. Como a carga Q1 é muito fraca, ela não consegue ir tão longe. Tipo, compensa. Sempre vai ser perto da carga de menor módulo. É como se você tivesse duas estações de rádio, de uma cidade pequena e de uma cidade grande. Qual a cidade entre elas em que o sinal seria igual? A cidade pequena não consegue muito longe, porque tem potência pequena. A cidade grande consegue ir longe. Então, o ponto em que anula que um é igual ao outro, sempre é mais perto da carga de menor módulo. Para esse exemplo, que eu vou fazer um cálculo para você, com uma distância de 4 metros, deu 1 metro. Me diga uma coisa, 1 metro está mais perto de Q1 do que de Q2. Então, o ponto P está realmente mais perto de Q1. No outro caso, as cargas agora têm sinais contrários. Então, você entendeu? Se as cargas tiverem o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, o campo é nulo no segmento de reta que une as cargas e mais próximo da carga de menor módulo. Se, no entanto, as cargas Q1 e Q2 tiverem sinais contrários, olha aqui, ó, Q1 é positiva e Q2 é negativa, menos 16 vezes Q1. Qual das duas tem o menor módulo? Esquece o sinal, Q1, porque Q2 é 16 vezes ela. Então, Q1 é a que tem menor módulo. Quando elas têm sinais contrários, leia comigo. O campo elétrico é nulo. O ponto em que ele é nulo fica do lado de fora das cargas, porém a reta que passa pelas cargas, mas fica do lado de fora e do lado da carga de menor módulo. Como sempre tem que estar mais perto da de menor módulo, ter sinais contrários tem que ser fora das cargas e mais próxima da de menor módulo. Vamos justificar por quê. Q1 é positiva. Como é o campo que ela cria em P? Todo mundo está feliz se afastando lá em P. Q2 é negativa. Como é o campo que ela cria lá em P?
Saudade, palavra triste, negativo. Aproximação. E1 pode ser igual a E2. Quando E1 for igual a E2, anula. Então, gente, a condição para o campo ser nulo é que os vetores tenham o mesmo módulo e sentidos contrários, mesma direção e sentidos contrários. Se você fizesse o cálculo para uma distância de 6 metros entre as cargas, ele ficaria 2 metros à esquerda da de menor módulo. O porquê de ser 1 metro aqui e de ser 2 metros aqui, a gente vai mostrar no exercício. Por enquanto, mesmo sinal entre elas, sinais contrários do lado de fora e mais próximo da de menor módulo. Perfeito? Gostei, viu, Carlos? Carlos, o que são linhas de forças? Ou mais recentemente, linhas de campo elétrico? São linhas imaginárias que foram imaginadas, idealizadas por Faraday, que é usada para facilitar a visualização da direção do campo elétrico resultante, criado por uma, duas ou mais cargas. Esse é o Michael Faraday, que viveu aí no século XVIII e XIX. Galera, vamos lá. Carga positiva! Todo mundo está feliz? Olha o campo elétrico saindo. Então, gente, nos vários pontos do espaço ao redor da carga, associa-se a este ponto um campo de forças, chamado campo elétrico. E cada uma dessas setas representa a direção desse campo de força. Se for positiva, é saindo. Se for negativa, saudade, palavra triste, o campo é entrando. Muito bem, Carlos. E se eu tiver, Carlos, mais de uma carga, como é que seria? Olha só, a positiva, tentáculos que saem, todo mundo está feliz, e a negativa, tentáculos que entram. Então essa é a representação. Das positivas nascem e nas negativas morrem. Mais um exemplo aqui à direita, ó. Quase igual os dois, né? Qual a diferença? É que há mais concentrações na carga A. O que isso significa? A carga A tem módulo maior do que a carga B. Então deixa eu ver se eu entendi. Na figura A da esquerda, as cargas positivas e negativas têm o mesmo módulo. O desenho ficou bem bonitinho, simétrico. O que tem A na carga positiva tem a carga negativa. No segundo desenho, gente, a gente vê que tem mais concentração de linhas de força próximo à carga A. O que isso significa? O módulo dela, é maior do que em B. Nunca esqueça disso. Tá bom? Mais um exemplo. Olha aqui agora, gente. Quando as cargas são positivas, lembrem, as linhas saem. Então, como essas linhas não podem entrar em nenhuma carga, elas não são positivas, elas se repelem. Olha as linhas de força se repelindo, ó. Cargas positivas, ambas as linhas têm que sair e não entra em nenhuma. Observe que aqui, gente, a linha de força entra na negativa em B e entra na negativa aqui. Mas aqui não, como elas têm o mesmo sinal, só pode sair as linhas de força, né? E eu estou vendo que elas têm praticamente o mesmo módulo, porque as linhas têm a mesma concentração nas duas, nesse caso aí da letra C, tá? Tem o mesmo módulo. O caso D, interessantíssimo, mas muito interessante. Terá uma importância muito grande, principalmente para a próxima aula, mas eu já vou falar alguma coisa desse campo nessa aula, tá? Campo elétrico uniforme é aquele que tem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os seus pontos. Para que eu tenha um campo elétrico uniforme, gente, eu tenho que ter uma placa eletrizada positivamente de um lado e do outro lado uma placa eletrizada negativamente, ou seja, uma distribuição por igual de várias cargas positivas de um lado, de várias cargas negativas do outro. Eu já sei que onde tem carga positiva, o campo nasce, se afasta. Em A, todo mundo está feliz, campo saindo. Em B, campo o quê? Entrando. Entendi, professor. Campo elétrico uniforme. Todos os pontos aqui dentro têm o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá bom? Gente, propriedades das linhas de forças que vamos voltar a comentar. Na realidade, o que a gente vai fazer, a gente vai justificar o porquê nas próximas aulas de potencial elétrico, beleza? Então, propriedade das linhas de força, elas nunca se cruzam. Observa, as linhas nunca se cruzam, tá vendo? Ó, a de cima não cruza com a de baixo, nunca. Isso tem uma explicação. E a segunda propriedade que a gente já comentou, né?
Quanto maior a concentração das linhas de força em um certo local, linhas mais próximas, mais forte ou mais intensa é o campo elétrico naquela região. Carlos, muito massa esse assunto aí, viu? Então agora chegou a hora da gente comentar essa relação íntima de como é o vetor força e o vetor campo. Nós sabemos que o campo elétrico é a força elétrica por unidade de carga, vimos isso no começo da aula. Se eu isolar a força aqui, eu vou ver que força é módulo da carga vezes o campo elétrico. Gente, atenção, o vetor força elétrica, ele é o produto do módulo da carga elétrica vezes o campo elétrico. Então isso nos dá algumas consequências. Se a carga for positiva, força e campo apontam para o mesmo lado. Se a carga for negativa, a carga que eu coloco lá no local, no ponto P, lembra? A força e o campo têm mesma direção em sentidos contrários. Então está fazendo uma questão de campo elétrico. Se você tiver o campo elétrico em uma certa região para um lado, se você colocar uma carga positiva lá, a força vai de acordo com o campo. E se você colocar uma carga negativa lá, a força se opõe ao sentido do campo, certo? Nós vamos ver isso em detalhes no slide mais importante da nossa aula. Respira um pouco, respira. Tá respirando, gente? Tá respirando? Vamos a esse slide importantíssimo, tá certo? Bem devagarinho. Seja uma carga que aqui cria o campo, lembra? Em um certo ponto, a certa distância dela. Então vamos lá. Como a carga que criou o campo é positiva, essas cargas positivas do lado esquerdo, em cima e embaixo, estão felizes. Todo mundo está feliz. Como é o campo elétrico criado por essa carga positiva em P? Saindo. Na de baixo também. Então veja, as cargas sendo positivas, aqui cria o campo, tá? Ela está criando o campo. Todo mundo está feliz. Campo elétrico saindo. Agora preste atenção. Eu vou colocar uma carguinha de prova, uma carga de prova, o Qzinho, lembra? Em P de Paulo. Essa carguinha em P de Paulo, aliás, antes de fazer isso, vamos logo olhar como é o campo das negativas, né? Carga negativa, vamos olhar logo do lado direito antes de colocar a carga. Essa carga é negativa aqui. Lá em P, ela cria um campo o quê? Bora? Saudade parava triste. Então, carga negativa cria um campo se aproximando dela. Aqui embaixo também. Então, repetindo, do lado esquerdo, as duas cargas positivas criam um campo de afastamento. Do lado direito, as cargas negativas criam um campo de aproximação no ponto P. Agora sim eu vou colocar uma carguinha em P nas quatro situações. Vamos pegar esse ponto P e colocar uma carga de prova. Eu já sei que se a carguinha que eu colocar aqui for positiva, a força fica de acordo com o campo. Se for negativa, fica de sentido contrário. Então vamos lá. Colocando uma carga positiva, como é a força em P? No mesmo sentido do campo. E aqui, se eu colocar em P uma carga negativa, sentido contrário ao campo. Então você entendeu, gente? O campo é criado pela carga Qzona, que cria no ponto P um campo de afastamento por ser positivo. Quando naquele ponto que já existe o campo elétrico, você colocar uma carga de prova, se ela for positiva, fica no mesmo sentido do campo. Se ela for negativa, sentido contrário. Faz a mesma coisa comigo agora aqui, ó. Carga negativa criou um campo de aproximação. Se eu colocar uma carga de prova positiva em P de Paulo, ela fica de acordo com o campo. Vamos colocar uma positiva lá. Bora, coloca a positiva. Como é a força? Acompanhe comigo. Mesmo sentido do campo. E aqui embaixo, se eu colocar no ponto P de Paulo uma carga negativa, como é a força? Sentido contrário. Então não confunda. O campo elétrico é criado pela carga Qzona. Tendo o campo elétrico naquele ponto, aí você vê. Se naquele ponto que já existe o campo, você colocar uma carga positiva, a força fica de acordo com ele. E se você colocar uma negativa, a força fica contrária ao campo naquela região. Beleza? Slide importantíssimo. Salva de palmas para o assunto. Antes de fazer os exercícios, vamos fazer um resumo comigo. Vamos fazer um resumo. Campo elétrico associa-se a um ponto do espaço, um vetor campo elétrico, que matematicamente é a força elétrica por unidade de carga naquele ponto.
Se uma carga em um certo ponto é positiva, ela cria a certa distância dela um vetor campo elétrico. Se ela for positiva, todo mundo está feliz, se afastando. E se ela for negativa, se aproximando. Como é que se calcula o campo? Constante vezes é o módulo da carga que o criou pela distância dela ao quadrado até o ponto. Não é assim, gente? Está na hora dos exercícios, né? Bora comigo? Questão brilhante da FUVEST. Acompanhe. O campo elétrico de uma carga pontiforme, ou seja, uma carguinha bem pequenininha, para não alterar a distância dela até o ponto, em repouso, tem nos pontos A de amor e B de bola as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura a seguir. Grave isso. O módulo, ou seja, o valor do campo elétrico no ponto B de bola vale 24 newtons por coulomb. Qual é o valor ou módulo do campo elétrico no ponto P de Paulo na figura, também em newtons por coulomb? Galera, você está vendo que o campo elétrico é de afastamento, né? Ele deu o campo elétrico em B de bola, que é 24, e quer saber quanto é o campo elétrico em P de Paulo. Muito bem, Carlos. 3, 4, 3 raiz de 2, 6 ou 12. Muito bem. Galera, primeira coisa, onde é que está a carga que criou os campos? Essas setas estão se afastando. Todo mundo está feliz, está feliz. Você está vendo que no B está se afastando, em A está se afastando? Então vamos dar ré? Como assim, professor, dar ré? Para saber onde está a carga. Entendi, professor. Porque se eu tenho, ó, todo mundo está feliz, vetores campos elétricos se afastando, eu dou ré para saber onde é que está a carga que criou os campos se afastando. Muito bem. O campo elétrico em B de bola é 24. Observe que ele está distante 2 quadrados, o ponto B está distante 2 quadrados da carga. Vamos discutir isso, gente. Vamos lá. No ponto B, que você está vendo aqui, o valor do campo elétrico é 24 newtons por coulomb. Há uma certa distância D aqui que pega 2 quadrados. Como ele quer no ponto P de Paulo, o ponto está o dobro da distância. Entendi não, professor. Gente, se eu disser que 2 quadrados é D de doido, 4 quadrados, P de Paulo não está mais longe da carga do que B de bola? Tá, mais precisamente o dobro. Porque se 2 quadrados é uma distância D, 4 quadrados é o dobro. A distância é o dobro. E eu pergunto a você, como o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Se eu dobrar a distância, o campo diminui quantas vezes? Acompanhe a leitura. O valor ou módulo do campo elétrico no ponto P será a quarta parte, porque o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Gente, não precisa fazer cálculo não, tá? Se a distância dobrou, eleva ao quadrado 4, o campo diminui 4 vezes, porque é o inverso ao quadrado. Então, o campo elétrico em P de Paulo, gente, vai ser o de B dividido por 4, que ele é a quarta parte. Como em B de bola é 24, 24 dividido por 4, o campo elétrico em P de Paulo é menor. Sim, ele está mais distante da carga do que B. Se em B é 24, em P de Paulo é 6. Você saberia dizer por que a seta ficou menor? Porque o tamanho da seta é proporcional ao valor do vetor. Se 24 equivale a 2 quadrados, meio quadrado equivale a 6. Não entendi, professor. De novo, se 2 quadrados é 24, um quadrado seria 12, como em P foi 6, é meio quadrado. Então, a setinha em P de Paulo é menor do que em B de bola. Apenas uma curiosidade. Você concorda que em A de amor existe um erro na questão da FUVEST? A seta está representada muito grande, gente. Essa seta deveria ser bem menor, porque a distância de A à carga é muito grande, tá? Mas o que pediu foi o campo elétrico em P de Paulo, 6, letra D. Gostou da questão? Maravilhosa, né? Galera, questão número 2 é a definição matemática de campo elétrico. Vamos a ela, questão da Mackenzie. Uma carga elétrica pontiforme, ou seja, bem pequenininha, tem 4 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6, lembra? Que é colocada em um ponto P do vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de valor 1,2 newtons. Então, eu tenho uma força e o valor da carga colocada naquele ponto. O campo elétrico nesse ponto é... Galera, a gente já sabe fazer. O campo elétrico, por definição, é a força dividido pelo módulo da carga elétrica.
Nós sabemos que se a carguinha que for colocada lá for positiva, a força e o campo ficam para o mesmo lado. E se a carga for negativa, a força e o campo ficam para lados contrários. Mas observe que ele quer saber apenas o valor do campo elétrico. Lógico, a carga é positiva, então eu já sei que tanto a força como o campo apontam para o mesmo lado. Mas ele não pediu isso. Ele quer que você calcule apenas o valor do campo elétrico. Então, bora, né, gente? Como é que a gente calcula o campo elétrico em carro? É só pegar o valor do módulo da força, que é 1,2, e dividir pelo módulo da carga. 4 microcoulombs em módulo, né? Valor positivo. 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Galera, o que é que eu faço com 10 a menos 6? Sobe. Então, fica 1,2 vezes 10 a sexta dividido por 4. Opcionalmente, eu posso escrever 1,2 vezes 10 a sexta como 12 vezes 10 a quinta. Como a vírgula andou para a direita, o expoente diminui para 5. 12 dividido por 4, gente, dá 3. Então, o campo elétrico no ponto P de Paulo é 3 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, porque ele é a força dividido pela carga. Está aí o campo elétrico, ele não pediu a direção e o sentido. Letra A de amor. Para tudo, para tudo, para tudo. Gente, vamos trabalhar bem devagar essa excepcional questão lá do IF Sul. Um abraço para a galera do sul do país, tá? E eu quero mandar um abraço para o cara que é amigão do peito, Alessandro. Sensei, Alessandro, você é um dos exemplos dos seres humanos incríveis que existem nessa terra. A sua luz ilumina o caminho de muita gente. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, meu estimado amigo. Questão número 3. As cargas elétricas pontiformes de valores 20 microcoulombs e 64 microcoulombs, dá uma olhadinha na figura, né? Q1 e Q2, eu botei maiúsculo aí na figura, mas é os minúsculos Q1 e Q2. Elas estão no vácuo, quando a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, respectivamente nos pontos A e B. Faltou dizer que Q1 está em A e Q2 está em B, conforme a figura a seguir. Observe, gente, que tem um ponto aí que está a 20 centímetros de Q1, né? E a distância entre as cargas é 1,2 metros. Mas, Carlos, as cargas são positivas, né, Carlos? O que é que ele quer, hein, Carlos? Ele quer o campo elétrico resultante no ponto P de Paulo. Como é que a gente vai fazer isso? Com calma. A primeira coisa que eu quero fazer com você é que você me diga, se Q1 é positiva, como é o campo que Q1 cria no ponto P? Todo mundo está feliz? Está feliz! Então, carga positiva cria um campo de afastamento em P de Paulo. Esse campo eu vou chamar de E1. A carga 2 está a que distância do ponto P? 80 centímetros. Por quê, Carlos? Porque como a distância entre elas é 1 metro, galera, lá no enunciado está 1,2, mas na realidade é 1 metro. Deixa eu consertar para você aí. Pronto, gente, eu voltei aqui para o enunciado, ajeitando, ó, eu botei 1 metro, não é 1,2, e as cargas eu botei minúscula, Q1 e Q2, para a questão ficar bem certinha, tá certo? Então, voltando lá para o que ele pediu, aqui a gente já tinha mostrado que é o E1, 80 centímetros, porque é 1 metro, né? Se eu tenho 1 metro e tiro 20 centímetros, sobrou 80 centímetros para cá. A carga Q2 é positiva, como é o campo que ela cria em P de Paulo, todo mundo está feliz? Também um campo de afastamento é 2. Galera, essa questão não quer que o campo seja nulo. Essa questão quer saber o resultante em P de Paulo. Então, para isso, eu tenho que calcular E1 e tenho que calcular E2. Eu já botei E1 maior, porque eu sei que ele vai dar maior, mas você tem que fazer o cálculo primeiro. Vamos fazer os cálculos? Vamos lá. Módulo da carga Q1, 20 microcoulombs, 20 vezes 10 a menos 6 coulombs. Distância do ponto P até a carga Q1, 20 centímetros. Em metros, eu divido por 100, dá 0,2 metros, que eu posso transformar em notação científica, andando com a vírgula para a direita. O expoente, que é 10 elevado a 0, fica 10 a menos 1. 0,2 é 2 sobre 10. 10 subiu, 10 a menos 1. O Q2, o módulo dela é 64 microcoulombs, 64 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância dela até o ponto P, 80 centímetros, também divido por 100, dá 0,8. E 0,8 é 8 sobre 10, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 1 metro. A constante K do vácuo, K, o K0, 9 vezes 10 a 1. Galera, eu preciso agora calcular o campo elétrico de cada uma das cargas no ponto P. Jogando na fórmula constante,
vezes o módulo da carga Q1, vou calcular primeiro é 1, dividido pela distância dela ao quadrado. Vamos fazer o cálculo, né, gente? K0 é 9 vezes 10 a nona, módulo de Q1, 20 vezes 10 a menos 6, distância 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Na parte de cima, 9 vezes 20 é 180. Joguinho aqui das potências, conserva a base, soma as potências, 9 menos 6, 3. E aqui embaixo, cuidado, 2 ao quadrado é 4, menos 1 elevado ao quadrado é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Dá 10 a menos 2. Aí o que foi que eu fiz na sequência, gente? Dividi 180 por 4, que deu 45. O 10 a menos 2 subiu positivo, ficou 10 ao quadrado. Multiplicado por 10 a terceira, 10 a quinta. 45 vezes 10 a quinta. Vou repetir, tá? Eu dividi 180 por 4, deu 45. O 10 a menos 2 subiu positivo, 10 ao quadrado. Aí 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, conserva o 10, soma, deu 5. Vamos fazer a mesma coisa para o E2? Quem é o K0? 9 vezes 10 a nona. Quem é o módulo de Q2? 64 vezes 10 a menos 6. Quem é D2? 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Na parte de cima, cuidado, eu não fiz 9 vezes 64. Você vai entender por quê. Continuei 9 vezes 64. As potências de 10, conservo 10, subtrai os expoentes, 3. E aqui embaixo, 8 ao quadrado é 64. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Por que eu não multipliquei 9 por 64? Porque eu consigo ver, gente, que o 64 corta o 64. Às vezes a gente tem essas surpresas, né? Quando corta, fica só 9 e pelo mesmo motivo da anterior, 10 a menos 2 subiu 10 ao quadrado, ao encontrar 10 ao cubo ficou 10 à quinta. Então, de fato, gente, o módulo do vetor E1 é maior que o módulo do vetor E2, por isso que a seta dele eu já representei maior, porque eu já sabia. Vocês podem fazer os cálculos e depois fazer isso. Então, como E1 é maior que E2, qual a conclusão que eu chego, gente? O campo resultante em P, para vetores que tenham mesma direção e sentidos contrários, eu somo ou subtraio? Subtraio. Campo resultante em P vai ficar no sentido do maior deles, de E1. Então, o campo elétrico resultante é a diferença deles. Maior menos o menor, ficando no sentido do maior que é 1. Faz a diferença, 45 vezes 10 à quinta, menos 9 vezes 10 à quinta. Conserva o 10 à quinta e subtrai 45 menos 9. 36 vezes 10 à quinta newtons por coulomb, ou, opcionalmente, se eu andar com a vírgula para a esquerda, 3,6 vezes 10 à sexta, o expoente aumenta 1. Newton por coulomb é o campo elétrico resultante, como eu disse, direção horizontal e no mesmo sentido de E1, ou seja, para a direita, mesmo do vetor E1. Aí está o campo elétrico resultante. Módulo 3,6 vezes 10 à sexta, direção horizontal e o sentido para a direita, o mesmo de E1. Portanto, carimba, que é top. Que questão maravilhosa, viu, cara? Pois é. Letra B de bola. Senhores, questão 4. Chegou a hora da gente mostrar aquele lance. Cargas de mesmo sinal, o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo é entre elas, no segmento de reta que as une, e mais próximo da do menor módulo. Quando elas tiverem sinais contrários, fica do lado de fora, porém na reta que passa pelas cargas, e mais próximo da do menor módulo. Vamos fazer isso bem devagar. Duas cargas de módulos Q1 e Q2, 4Q1, estão localizadas nos pontos de abscissa 0 e 3, ou seja, elas estão a 3 metros uma da outra. Ele quer saber qual é o ponto da abscissa, ou seja, o valor de x, para que o campo seja nulo. Em duas situações. Primeiro, considerando que Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. E depois, faz o mesmo cálculo, considerando agora que Q1 e Q2 tenham sinais contrários. Então, gente, eu preciso que você volte lá para a teoria para que a gente possa fazer a questão. Tá certo? Vou fazer um resumo para você de tudo aquilo que eu já tinha dito na teoria. Vou subir aqui um pouquinho, tá bom? Então, vamos fazer isso. Já vimos que quando as cargas têm o mesmo sinal, o ponto ficará entre as cargas e mais próximo da do menor módulo. Foi dito que a distância de Q1 para Q2 é 3 metros. Eu quero descobrir o x, aquele ponto em que o campo elétrico resultante devido a Q1 e Q2 são
dá um valor nulo. Eu considerei que as cargas são positivas, porque elas têm o mesmo sinal, mas poderia ser negativa. Então, se forem positivas, né? Q1 positivo, gera em P um campo, todo mundo está feliz, saindo. Q2 positiva, gera lá em P um campo também saindo, né? De afastamento. Condição para o campo ser nulo, E1 seja igual a E2, porque eles têm sentidos contrários. Se E1 for igual a E2, um equilibra o outro, anula os efeitos do outro, dá zero. Então vamos fazer isso, né? E1 igual a E2. Agora, lembrem que se a distância total é 3 metros entre as cargas e a distância de P até Q1 é x, quanto é a distância de Q2 até P? De novo, se tudo é 3 metros e você tira x, quanto é que resta? Você tem um bolo chamado 3, tira um pedaço de bolo x, quanto é que resta do bolo? Tudo que é 3 menos o que você tirou, 3 menos x. Ou seja, a distância de Q2 até o ponto P, onde o campo é nulo, será 3 menos x. Agora sim eu tenho condições de igualar. Quem é 1? K vezes módulo da carga Q1 dividido pela distância dela ao quadrado, x ao quadrado. Campo criado pela carga 2, K vezes 4Q1 em módulo, dividido pela distância ao quadrado, que é 3 menos x ao quadrado. O que é que eu vou fazer na sequência? Vou passar o 3 menos x ao quadrado para cima e o KQ1 dividindo, tá? Olha o que eu fiz, gente. Passei o 3 menos x ao quadrado para lá e o KQ1 para cá. E agora o que é que eu vou fazer? Cortar KQ1 com KQ1. Não posso cortar x com x porque tem um menos aqui. Então, resultou o quê? 3 menos x sobre x ao quadrado. Agrupei propriedade das potências, né? Mesma fração com o mesmo expoente, igual a 4. E agora o que eu vou fazer, gente? Quando tem o quadrado, passa mais ou menos raiz para o outro lado. Se uma coisa está ao quadrado, passa mais ou menos raiz. 3 menos x sobre x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Neste momento você para. Carlão, eu considero a resposta positiva ou negativa? Me diga. Distância é sempre um valor positivo. Vou desprezar a resposta negativa menos 2, porque x é seguramente o valor positivo de acordo com a figura. Não vou levar em conta, então, o menos 2. Eu vou considerar apenas o valor positivo, tá bom? Numa questão tradicional de matemática, se não fosse para encontrar distância ou encontrar x, você teria que considerar as duas situações. Então, considerando o valor positivo, porque distância é positiva, 3 menos x sobre x é 2. O que é que eu faço agora? O x passa multiplicando 2, 2x. E agora o que é que eu vou fazer? Menos x passa para o outro lado, 3 igual a 3x, x igual a 3 dividido por 3, 1 metro. De fato, gente. X sendo 1 metro está mais perto de Q1 do que de Q2. Então, conclusão, se o ponto P está 1 metro à direita de Q1, evidentemente Q2 ficaria 2 metros, porque se tudo é 3 e aqui deu 1, 2 metros. Então me diga, realmente, matematicamente está provado, quando as cargas têm o mesmo sinal, o campo elétrico resultante nulo fica entre as cargas e mais próximo da de menor módulo, como você está vendo. Vamos fazer agora a mesma situação, as cargas tendo sinais contrários. Carga Q1 é positiva, campo de afastamento em P. Carga Q2 é negativa, lá em P. Saudade, palavra triste, campo de aproximação. Gente, deste modo, E1 e E2 ficam com sentidos contrários e eu posso garantir o campo nulo se eu igualar. Você pode me perguntar, Carlão, por que é que o campo não pode ser nulo entre as cargas quando ela tem sinais contrários? Faça o feliz e o triste e você vai ver que neste caso, entre as cargas, quando elas têm sinais contrários, ficariam os campos para o mesmo lado. E ficando para o mesmo lado, eu não tenho como anular. Tá bom? Siga a regra que você nunca erra. E1 igual a E2. Como a distância de Q1 e Q2 é 3 metros e eu quero achar x, lá vou eu. E1 igual a E2, vamos fazer devagarinho. Campo criado pela carga 1. K vezes módulo de Q1 dividido pela distância do ponto P, a carga Q1, que eu vou chamar de x. Agora, cuidado. Quando você vai para a carga Q2, a carga Q2 tem módulo 4Q1. Ela é negativa, mas eu pego um módulo, viu? Fica 4Q1. E embaixo, a distância de Q2 até o ponto P, cuidado, é 3 mais x, ou x mais 3.
Percebeu? Muito bem. O que eu faço agora? Passo x mais 3 lá para cima ao quadrado dividido por x ao quadrado e o kq1 aqui para baixo. Corto kq1 com kq1, né? Eu já fiz isso na questão anterior. E ficou que x mais 3 sobre x, agora numa fração única elevado ao quadrado, é igual a 4. Vou passar a raiz para o outro lado. X mais 3 sobre x é igual a mais ou menos raiz de 4. Mais ou menos 2. Pelo mesmo motivo da questão anterior, vamos levar em conta apenas o resultado positivo, porque distância é sempre positiva. X mais 3 sobre x é 2. Passa o x para o outro lado, x mais 3 é 2x. Passando agora o x para o outro lado, x igual a 3 metros. Então, gente, o valor de x é 3 metros. Conclusão: o campo elétrico resultante é nulo a 3 metros à esquerda de Q1. Quando as cargas têm sinais contrários, uma positiva e uma negativa, o campo é nulo fora das cargas e mais próxima da de menor módulo. Q1 tem um módulo menor que 4Q1, né? Porque é negativa, mas em módulo é 4Q1. Sempre mais próximo da de menor módulo e do lado de fora. Entendi, viu, Carlos? Está aí a resposta dessa belíssima questão. Questão número 5. Agora vamos trabalhar, gente, mais com aquela parte que envolve campo elétrico resultante, envolvendo aquelas fórmulas de vetores. Vamos lá. Questão da SpaceX. Vai fazer escola militar? Então vem comigo. Uma partícula de carga Qzinho em massa 10 a menos 6 kg foi colocada num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, aquele que tem sempre o mesmo valor, mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção e sentido. Ele é vertical e para cima, com intensidade 10 a quinta newtons por coulomb. Tá aí, gente. O campo elétrico é ascendente para cima e o campo gravitacional é para baixo. E aqui está a carga Qzinho que ele faz referência. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, ou seja, a força resultante sobre ela é zero. Considerando que a intensidade da aceleração da gravidade é 10, ele quer que você encontre o valor da carga e também o sinal dela. Que interessante, né, carga? Então vamos começar. Como a partícula está em equilíbrio, a primeira lei de Newton me garante que a força resultante sobre ela é zero. Ora, eu sei que a força-peso é sempre vertical e para baixo. Essa força-peso surge devido ao campo gravitacional. Para equilibrar a carga, eu tenho que ter uma força oposta ao peso para cima. Como a carga está eletrizada, é a força elétrica que é criada a partir da presença do campo elétrico. Então, gente, a força elétrica tem que ser para cima para equilibrar o peso. Então, a força elétrica fica no mesmo sentido do campo. Calma, devagar. Como o vetor força elétrica deve estar no mesmo sentido do campo para equilibrar o peso, a gente já conclui de cara. Gente, quando a força e o campo estão para o mesmo lado, a carguinha Q tem que ser positiva. Professor, parou. Eu não entendi porque é que a força tem que ser para cima. Ela tem que ser para cima, gente, para equilibrar o peso que está para baixo. A única maneira de garantir equilíbrio da gota, força resultante zero, é que as forças para cima sejam iguais às forças para baixo. Como a força-peso é sempre para baixo, a força elétrica que é criada pela presença do campo elétrico tem que ser para cima. Então, sendo a força e o campo no mesmo sentido, a carga já é positiva, eliminando algumas alternativas. Eu agora vou fazer um cálculo. Força elétrica tem que ser igual, o módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força-peso. Força elétrica em módulo é carga vezes o campo elétrico, já vimos isso. E o peso é massa vezes gravidade. Isolando a carga, que é o que ele quer, vai ficar mg sobre E. Observe que todos os valores foram dados. A massa é 10 a menos 6 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o campo elétrico é 10 a quinta newtons por coulomb. Substituindo os valores, 10 a menos 6, que é a massa, multiplicado pela gravidade, que é 10, dividido pelo campo elétrico, que é 10 a quinta. Cuidado agora, aqui em cima, conserva a base, menos 6 mais 1 dá menos 5. E aqui embaixo, 10 a quinta. Gente, isso não vai dar 1, viu? 10 a quinta vai subir 10 a menos 5. Conserva a base, deu 10 a menos 10. Cuidado, isso aqui não dá 1. O 10 a quinta sobe negativo. 10 a menos 10 coulomb, eu posso fazer o seguinte, escrever 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6. Por que você fez isso? Porque a resposta está em microcoulomb. Lembre, conserva a base, soma os expoentes, daria menos 10. Eu fiz isso porque ele quer a resposta em microcoulomb. E 10 a menos 10 eu posso escrever como 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6.
para que a carga esteja em microcoulomb, então 10 a menos 4, micro que é 10 a menos 6. Carga positiva e de valor 10 a menos 4 microcoulombs, letra D. Tá aí, cara? Gostei. Questão número 6. 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, todas positivas e de mesmo valor de carga. Todas têm a mesma carga, Q e Q. Estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura abaixo. Usa o sistema de eixos como referência para determinar o que se perde, ou seja, ele botou a origem aqui, como vocês estão vendo. Q1 está aqui, Q2 está aqui e Q3 para cá. Todas são positivas e de mesmo valor Q. Perfeito? Muito bem, cara. Qual é o módulo, o valor do campo elétrico resultante devido às 3 cargas? Quando ele diz o módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência, ele está fazendo referência ao campo elétrico criado pelas 3 cargas. Por isso que é o resultante. E a letra B, bastante interessante. Qual a intensidade, ou seja, o módulo, e para onde aponta a força resultante em Q2, devido à ação de Q1 e Q3. Então, na letra B, você vai calcular a força que Q1 faz em Q2 com a força que Q3 faz em Q2. Vamos devagar, né, gente? Para fazer a letra A, vamos comigo, vamos pensar. Todas as cargas são positivas. Campo criado pela carga Q1. Afastamento lá no centro da semicircunferência que ele pediu. No centro da semicircunferência aqui. Q1 gera um campo de afastamento. É 1. Q3 também gera um campo saindo, alegria, no centro da circunferência, vou chamar de E3. E Q2 sai, positiva, cria um campo saindo lá no centro da semicircunferência. Esses campos são todos de mesmo módulo, porque eu tenho a mesma carga e todas estão à mesma distância, porque é a distância do centro. As cargas, as beiras, é o próprio raio. Então, os 3 campos são iguais. Olha o que eu escrevi. Como as cargas são idênticas e estão à mesma distância do centro, os vetores campos elétricos E1 e E3 terão o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, de modo que E1 anula os efeitos de E3. Por que E1 e E3 a resultante dá zero dos dois? Porque eles têm mesmo valor, mesma direção. Um para um lado e outro para o outro, se anulam, têm seus efeitos anulados. Só sobrou, então, E2. Então, o campo elétrico resultante no centro da circunferência é 2. E como é que eu calculo o campo elétrico E2? K vezes o valor da carga, que é Q, dividido pela distância da carga até o centro, que é R ao quadrado. Este é o campo elétrico resultante no centro, KQ sobre distância de Q2 até o centro, R ao quadrado. Fizemos a letra A. Agora, cuidado com a letra B, gente. Ele quer saber a força resultante em Q2. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou calcular o campo elétrico resultante em Q2. Aí depois eu vou dizer que a força é o módulo, é o produto do módulo de Q2 vezes o campo. Então veja, eu não vou usar Coulomb. Eu vou calcular o campo resultante da carga Q2 e depois multiplicar por Q2 para achar a força, que é o que ele quer. Para isso, vamos lá. A carga Q1 gera no ponto onde está a Q2 um campo elétrico saindo. A carga Q1 é positiva, como é o campo que ela gera lá no ponto que está Q2, saindo. A carga Q3, lá no ponto que está Q2, também gera um campo elétrico saindo. Então, lá onde está Q2, tem a presença de 2 campos elétricos, o criado por Q1 e outro criado por Q3. E1 está para cá e E3 está para cá. Você já sabe que E1 e E3 têm o mesmo valor, porque as cargas são iguais, e a distância da carga Q3 até o ponto que está Q2 é a mesma da carga Q1 até o ponto que está Q2. Cuidado que essa distância não é o raio. Percebeu ou não? E1 é igual a E3, que é KQ sobre D ao quadrado. Só que esse D ao quadrado eu não tenho. Não é o raio. É não, gente. Você precisa de Pitágoras para ver, né? Pitágoras, pois é, gente, surpresa.
a distância de Q1 até o ponto que está Q2 é a hipotenusa de um triângulo retângulo em que os catetos são a distância de Q2 até o centro é R e a distância do centro até o ponto que está Q2 também é R. Pitágoras, então vou usar Pitágoras aqui, ó. D ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. D ao quadrado é 2R ao quadrado. Gente, eu não preciso achar D. Pela fórmula do campo elétrico, eu preciso de D ao quadrado. Então, eu vou substituir D ao quadrado por 2R ao quadrado, tá? Então, o campo elétrico E1 é igual a E3, que é KQ, dividido pela distância ao quadrado. E a distância ao quadrado, eu não preciso calcular D, porque eu preciso da distância ao quadrado, é 2R ao quadrado. Então, já tenho E3 e já tenho E1, que tem o mesmo valor, que eu vou chamar de E, KQ sobre 2R ao quadrado. Guarde isso. Sabe por quê, gente? Porque agora eu vou calcular o campo elétrico resultante. Um detalhe muito interessante, gente, é que qual o ângulo entre os vetores E1 e E3? Para saber isso, eu quero mostrar a você que esse ângulo é 45. Como assim, Carlos? Se eu fizer a tangente desse ângulo, ele é o cateto oposto que é R pelo adjacente que é R. Tangente de alfa é 1. Qual é o ângulo que dá tangente 1? 45. Então, por que é que isso é importante? Porque se esse aqui é 45, esse outro é 45, e a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, que tem vértice em Q1, Q2 e Q3, tem que somar 180. Sendo 45 e sendo 45, aqui é 90. Como aqui é 90, ele é um ângulo oposto pelo vértice com esse. Em outras palavras, o ângulo formado pelos vetores E1 e E3 é 90 graus. E como é que eu acho o resultante? Aquela fórmula lá da lei dos cossenos adaptada. Campo resultante é E1 ao quadrado, mais E3 ao quadrado, mais 2 vezes produto deles, vezes o cosseno de 90. Mas o cosseno de 90 é zero. Tudo isso aqui vai dar zero. Conclusão, o campo elétrico resultante é a raiz de E1 ao quadrado mais E3 ao quadrado. Mas lembra que E1 é igual a E3? Sim, e vale E. Então, eu vou dizer que E resultante é a raiz de E ao quadrado mais E ao quadrado. Mudando o slide, né? E resultante é a raiz de 2 vezes E ao quadrado. E ao quadrado mais E ao quadrado é 2 vezes E ao quadrado. O que é que eu faço agora, gente? Eu tiro E ao quadrado de dentro, sai E raiz de 2. Mas veja, gente, esse E, volta o slide. Você já calculou, lembra? Vamos voltar para ele? É KQ sobre 2R ao quadrado. Agora eu substituo. Campo elétrico resultante é o E, que eu já calculei, KQ sobre 2R ao quadrado vezes raiz de 2. Gente, este é o campo elétrico resultante no ponto em que se encontra Q2. Como a questão pediu a força resultante, é só multiplicar o módulo de Q2, que é Q, pelo valor do campo resultante. Então, Q2 sendo Q, lá vou eu, ó. Q2 é Q e o campo resultante, já calculei, substitui agora carro. Então, como é que fica substituindo? Fica assim, ó. Por que é que a força tem o mesmo sentido do campo? Porque a carga Q2 é positiva. Então, gente, como a carga é positiva, a força e o campo ficam no mesmo sentido. E o valor dela, Q2, que é Q, vezes o valor do campo. Só ajeitando, essa força resultante vai ser raiz de 2, que multiplica K, Q vezes Q é Q ao quadrado, dividido por 2R ao quadrado. Fique atento que essa questão exigiu um pouquinho de você. Refaça, tá bom, gente? Questão número 7. Lindíssima essa questão lá de Campinas. Estamos chegando a 1 hora de aula. Que aulas fantásticas, né? Duas cargas elétricas iguais, mais que são fixadas nos vértices A de amor e C de casa. Então, eu botei uma carga mais Q em A e outra mais Q em C. Para que o campo elétrico seja nulo no vértice D de dado, alguém colocou uma carguinha no vértice B de bola. Qual o valor dessa terceira carga que eu coloquei no vértice B? Então é assim, gente. No ponto A eu tenho uma carga mais Q, no ponto C de casa eu tenho uma carga mais Q e no ponto B eu tenho uma carga desconhecida. Essa carga desconhecida vai ser encontrada quando eu satisfazer a condição do campo elétrico resultante em D de dado ser zero. Como é um quadrado, todas as distâncias entre os vértices e entre as cargas é D. Então, para fazer a questão, vamos começar. A é uma carga positiva. Como é o campo que ela cria em D de dado? Se afastando.
é A. C também é uma carga positiva, como é o campo que ela cria em D de dado se afastando. Me diga uma coisa, dois vetores 90 graus me dão um campo elétrico resultante. Quando os vetores têm 90 graus, eu posso usar Pitágoras direto. Eu fiz isso indiretamente na questão anterior, cosseno de 90 era zero, acabou dando aquela fórmula que você já conhece lá de vetores. Toda vida que dois vetores formam entre si 90 graus, eu já posso dizer que o campo elétrico resultante é a raiz do módulo do primeiro vetor ao quadrado mais módulo do segundo vetor ao quadrado. Então, o campo elétrico resultante EAC vai ser EA e EC têm o mesmo valor, porque as cargas em A e em C são iguais e a distância é a mesma. Às vezes, os campos EA e EC não são iguais. Bastaria que ou as cargas ou as distâncias fossem diferentes. Então, do mesmo jeito que eu fiz no anterior, vamos dizer que EA igual a EC que é igual a E para facilitar. Então, o campo elétrico resultante em DEAC, que eu chamei, vai ser E ao quadrado mais E ao quadrado. Então, isso dá raiz de 2E ao quadrado, tira E ao quadrado de dentro, E raiz de 2. E esse E é calculado como, Carlos? KQ sobre D ao quadrado, que já está aqui, né? Porque a carga em A e em C é Q e a distância é D. Então, eu vou simplesmente substituir E, que é a mesma coisa do campo é A e a mesma coisa do campo é C, por KQ sobre D ao quadrado. Então, esse é o campo EAC. Gente, o campo elétrico resultante devido às cargas A e C deu esse valor. Eu preciso que o resultante em D seja zero. Então, a carga B vai ter que criar um campo que anule EAC. Parou. O campo elétrico resultante das cargas A em C e D de dado é esse aqui de azul. Para anular o campo resultante em D, eu tenho que criar um vetor em sentido contrário. A gente fazia muito isso em quantidade de movimento. Então, essa carga B tem que criar um campo em sentido contrário a EAC para poder anular. Você concorda comigo? É isso que tem que acontecer? Sim, professor. A carga B vai ter que criar um campo vermelho que se opõe ao azul. E como é que eu vou calcular esse campo elétrico devido à carga B no ponto D? Bom, preciso achar a distância, que não é D. Como é que eu acho essa distância? Pitágoras de novo. O cateto CD e o cateto BC é D. Então, lá vou eu, Pitágoras de novo. X ao quadrado é igual a D ao quadrado mais D ao quadrado no triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Então, x ao quadrado é 2D ao quadrado. Mais uma vez, eu não preciso de x, eu preciso dele ao quadrado. X é a distância da carga B até o ponto D. Eu preciso de x ao quadrado. Então, o campo elétrico em D devido a B de bola tem que ser igual ao campo EAC, que eu já calculei. Tá certo? Então, vamos lá. O campo elétrico EAC já foi calculado. KQ, raiz de 2 sobre D ao quadrado, é igual ao campo elétrico em D criado por B, que não vai usar a distância D, vai usar a distância x, na realidade, x ao quadrado aqui embaixo. Eu agora posso fazer o seguinte, né, gente? Ajeitando aqui, eu posso dizer que x ao quadrado é 2D ao quadrado, ó, substituir aqui, e vou começar a massacre da serra elétrica. D ao quadrado corta D ao quadrado, K corta K, e a conclusão que eu chego é que módulo de QB sobre 2 é igual a Q raiz de 2 sobre 1. Então, módulo de QB é 2 raiz de 2 vezes Q. Mas eu pergunto a você, QB está criando um campo, saudade, palavra triste, de aproximação. O módulo de QB tem esse valor, mas QB é negativo. O valor de QB, então, é menos 2 raiz de 2Q. Você concorda comigo, gente? Menos, o módulo dele é 2 raiz de 2Q. Como é negativo, estou chorando, porque é um campo de aproximação. Alternativa correta, B de bola. Ei, questão exigiu de você, não foi? Gente, questão muito bem bolada, interessantíssima. Gente, essa questão é uma questão para você fazer bem rápido. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta, que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positivamente ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme.
atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel, ficar presa no papel. O campo elétrico uniforme está representado apenas por uma de suas linhas de força. Galera, olha para mim como é simples. Campo elétrico está vindo da esquerda para a direita. Então me diga, essa placa aqui é uma placa o quê? E essa outra é o quê? Você saberia me dizer? Ele quer saber os sinais das gotas 1, 2 e 3 pelo desvio que você viu. Então me diga, essa placa é positiva e essa é negativa. Por quê? Placa positiva cria um campo elétrico saindo. Placa negativa cria um campo elétrico chegando. Em resumo, positivo nasce o campo elétrico, negativo morre. O campo sempre vai do positivo para o negativo. Grave isso, tá? Então vamos lá. Por que a partícula 1 é positiva? Gente, quais são as partículas que são atraídas pelo lado negativo? As partículas positivas. Então 1 é positiva, porque ela foi para o lado da negativa. Os opostos se atraem. A partícula 3 é o que, gente? Negativa, porque ela foi para o lado da positiva. E a 2 não fede nem cheira, não é desviada nem para um lado nem para o outro. A 2 é neutra. Então veja, para matar a questão, tem que ver o seguinte, como o sentido do campo elétrico é da esquerda para a direita, de onde sai é positivo e onde chega é negativo. As cargas positivas são atraídas pelas negativas. Então a 1, por ter ido para o lado negativo, é positiva. A 3, por ter ido para o lado positivo, é negativa. Certo? A 1 é positiva porque foi para o lado da negativa. A 3 é negativa porque foi para o lado da positiva. E a 2 é neutra. Qual é a alternativa correta? Então, gente, a 1 é positiva, a 2 é neutra e a 3 é negativa. De novo, 1 positiva, 2 neutra e 3 negativa, letra C. Gostei, Carlos. Essa questão 9, gente, lembra uma das questões que a gente fez lá em Lei de Coulomb, tá? Então vamos discutir novamente aquele lance que eu preciso da estática. Lembra? Você vai fazer escola militar, a aula tá show, viu? Uma pequena esfera de massa m igual a 0,1 kg e carga elétrica Q igual a 1,5 microcoulomb está em equilíbrio estático, ou seja, parada, no interior de um campo elétrico uniforme, gerado por 2 placas paralelas verticais carregadas com cargas de sinais opostos, como a gente viu na questão anterior. A esfera está suspensa por um fio isolante preso a uma das placas conforme o desenho abaixo. Então aqui está a esfera de massa m, carga Q, formando o ângulo θ com uma das placas, onde tem um campo gravitacional para baixo. Ele quer saber o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico na figura mostrada. Deu o cosseno de θ, o seno de θ e a gravidade 10. Qual é o valor do campo? Se ele é horizontal e vertical e se ele é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vamos fazer bem devagarinho. Inicialmente já foi dito que a carga era positiva, né? Que era positiva. Muito bem, cara. Esse é o desenho inicial que eu reproduzi aqui embaixo. Quais são as forças que atuam sobre essa carga, gente? Nós temos a tração do fio, nós temos, além da tração, nós temos o peso para baixo, e aí eu boto você para pensar. A força que está atuando sobre a carga é para a esquerda ou para a direita? Pela configuração do fio, o fio está puxando a carga para a direita. Então, gente, a força feita pela ação do campo elétrico sobre a carga, ou seja, a força elétrica é para a direita. Gente, é muito importante que você, aluno, perceba essa sutileza. A tração é de acordo com o fio, o peso é para baixo e a força é para a direita porque ela está puxando a carga para o lado direito. Está aí as 3 forças. Nós sabemos que como a carga é positiva e a força foi para a direita porque está puxando, o campo elétrico tem que estar no mesmo sentido da força. Então, de novo, se uma carga é positiva e foi dito no enunciado que é positiva, o campo e a força ficam para o mesmo lado. A força é para a direita porque está puxando a carga. O campo, então, fica de acordo com ela porque a carga é positiva. Percebeu esse detalhe? E essa força é calculada por Q vezes E, sempre lembrando, positiva, força e campo para o mesmo lado. Reforcei aqui. Gente, placa positiva está lá, né? E a placa negativa está do outro lado, tá certo?
Pronto, Carla, e agora o que é que eu vou fazer? Né, gente? Eu já sei que o campo elétrico nasce no positivo, morre no negativo. Gente, triângulo de forças. Lembra da aula de estática ou a de força elétrica? Eu preciso fechar um triângulo porque a carga está em repouso. Peso para baixo, força para a direita e tração na diagonal. Sempre é assim, gente. As três forças atuantes sobre a carga, eu frisei bem isso na primeira aula de estática, né? As forças têm que fechar um triângulo. E daqui, gente, eu preciso da trigonometria. Se eu usar a tangente do ângulo θ, você concorda que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é F, pelo adjacente, que é P? Pois é. Isolando F, F é igual a P vezes tangente de θ. Mas espera aí, a força não é carga vezes o módulo do campo, Q vezes E, e o peso não é massa vezes gravidade? É, então ele quer o campo elétrico, gente. Campo elétrico é a massa vezes a gravidade vezes a tangente dividido pela carga. Parece, gente, que os valores eu já tenho. A massa é 0,1, a gravidade é 10, a carga em módulo é 1,5 microcoulomb, porque eu já vou colocar 1,5 vezes 10 a menos 6, e o detalhe sobre a tangente. A tangente é seno sobre cosseno. Lá na questão de força elétrica eu dei a tangente, e aqui eu não dei, eu só dei seno e cosseno. É para você lembrar, gente, que tangente é seno sobre cosseno. Então, 0,6 por 0,8, acredite, faça a conta, dá 0,75. Posso substituir, então. A massa é 0,1, a gravidade é 10, a tangente é 0,75 e a carga é 1,5 vezes 10 a menos 6. Na parte de cima, gente, eu vou ter 0,75. 10 vezes 0,1 é 1, vezes 0,75 é 0,75. E embaixo, 1,5 vezes 10 a menos 6. Bem devagarinho, 10 a menos 6 sobe, 10 a sexta. 0,75 vezes 10 a sexta por 1,5. Ajeitando aqui, eu posso escrever como 7,5, o expoente 6 fica 5. 7,5 vezes 10 a quinta por 1,5. Dividindo 7,5 por 1,5 dá 5. Este é o valor do campo elétrico. Direção horizontal, sentido para a direita, porque a carga sendo positiva acompanha a força. Qual é a alternativa correta, hein, Carlos? Então, letra B de bola. Gente, e a questão número 10 vai precisar, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, da aula 9, lançamento horizontal e oblíquo. Eu adaptei duas questões ao mesmo tempo, Unicamp e o FMG. A fumaça liberada no fogão durante a preparação dos alimentos apresenta gotículas de óleo com diâmetros entre 0,05 micrômetro e 1 micrômetro. Uma das técnicas possíveis para reter essas gotículas de óleo é utilizar uma coifa eletrostática, cujo funcionamento é apresentado no esquema a seguir. A fumaça é aspirada por uma ventania, forçando sua passagem através de um estágio de ionização, onde as gotículas de óleo adquirem carga elétrica. Essas gotículas carregadas são conduzidas para um conjunto de coletores formados por placas paralelas, com campo elétrico entre elas e precipitam-se nos coletores. Física do dia a dia. Que questão massa, hein? Considere que uma gotícula eletrizada negativamente, que tem módulo Q e massa M, se move na direção horizontal, penetra entre as placas do coletor, como mostra a figura. Entre as placas, como já dissemos, existe um campo elétrico uniforme de módulo E. Então aqui está, gente, o campo elétrico você já sabe, ele vai do positivo para o negativo. Então o campo elétrico é descendo, vertical e para baixo. A partícula entrou e por ser negativa, ela vai sofrer uma força para cima. Sim, porque se o campo elétrico é para baixo, se ela for negativa, ela recebe uma força para cima. Como aqui está uma placa positiva, positivo vai atrair a outra. Então, como ela tem uma certa velocidade, ela vai desviar para cima. Carga negativa atraída pelas placas positivas. Ela forma esse movimento porque ela já tem uma velocidade horizontal. Carlos, estou lembrando. O campo elétrico é tal que a ação da gravidade sobre a gotícula é desprezível. Nós vamos desprezar a força-peso aí. Está pedindo para fazer isso na questão. As placas têm um comprimento L e a gotícula emerge delas a uma altura H, como você viu acima da horizontal. Que questão, que nível alto, hein, gente?
demonstre que o módulo da velocidade da gotícula, quando penetrou entre as placas, é dado por essa fórmula aí. Que questão massa. Primeira, né, gente? Bom, vamos começar a resolver a questão. Existe uma força sobre ela para cima. A carga é negativa, justamente porque ela é atraída pela placa positiva. O campo elétrico é para baixo, como já dissemos, porque ele vai do positivo para o negativo. Gente, lembrando a aula 9, lançamento horizontal e oblíquo. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular o tempo gasto. Como é que eu posso fazer isso? Na horizontal não existe forças. Gente, a única força que age é a força elétrica, porque mandou desprezar o peso, que é vertical. Como só tem forças na vertical, a direção horizontal, o movimento é uniforme. Lembrando. Se só tem forças na vertical, o horizontal permanece com velocidade constante. Movimento uniforme, sorvete. A posição final, gente, é o comprimento total das placas na horizontal, que é L. Espaço inicial, vou considerar que a origem está associada à posição da carga, que é zero. Mas a velocidade dela, que é V, vezes T. Então, daqui eu posso isolar o tempo, porque o tempo será a divisão da distância que ela percorreu pela velocidade. Escreve essa fórmula aí, guarde ela. Por que eu preciso do tempo? Porque eu aprendi que quando a gente está estudando lançamento horizontal e oblíquo, eu preciso do tempo numa direção para jogar na outra. Então eu preciso agora calcular a aceleração vertical. Para isso, gente, a única força que age sobre a partícula é vertical e é a força elétrica. Ela é a resultante, que é a única que age. Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a própria força elétrica. Módulo da carga vezes o campo, né? Já vimos isso hoje, igual a massa vezes A. Calculei a aceleração, módulo da carga vezes o campo elétrico pela massa. Se eu calculei o tempo na A, agora eu precisei da aceleração. E por que essa aceleração é importante? Grave aí fórmula 2, porque agora chegou a hora de trabalhar com o H, cálculo da altura H. Eu agora vou analisar o movimento vertical. E na vertical, devido à presença de uma força constante, produziu-se uma aceleração constante. Será que eu tenho um movimento uniformemente variado? Sim, sabemos que o ΔS, na realidade é S igual a S0. Passei o S0 para lá, já vou botar ΔS, posso, né? Igual a V0 vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado. ΔS aí, gente, é o H, né? V0 é 0. Não, professor, V0 é V. Gente, partícula lançada horizontalmente, velocidade inicial na vertical é 0. Está lá na aula 9. Anote, se você não puder voltar para a aula 9 agora. Toda partícula lançada horizontalmente, a velocidade inicial na vertical é 0. 0 vezes t é 0. Então, esse H vale 1 meio de AT ao quadrado. Esse T vem lá da fórmula 1. Esse A vem da fórmula 2. Vamos conectar então as fórmulas 1 e 2 com essa 3. Vou reescrevê-las. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou substituir o tempo em 1 na fórmula 3 e vou substituir a aceleração em 2 na fórmula 3. Fazendo isso, H igual a 1 meio de AT ao quadrado, devagarinho. Quem é A? Módulo da carga vezes o campo elétrico pela massa, e quem é o tempo, como está ao quadrado, vai ficar L ao quadrado sobre V ao quadrado, porque se o tempo está ao quadrado, ambos ficam ao quadrado. Vamos substituir? Bora! Ficou 1 meio de quem é A? Módulo de Q vezes o campo dividido pela massa, e quem é T ao quadrado? L ao quadrado sobre V ao quadrado. A questão quer ver, calma, devagarinho. Então, passei V ao quadrado para lá e o H passou dividido. Gente, eu fiz só uma troca entre V ao quadrado e H. V ao quadrado subiu, H desceu. Então, em cima ficou módulo de Q vezes o campo vezes L ao quadrado. E embaixo, 2M com o H que desceu. Se eu tirar a raiz aí, né, gente? L ao quadrado vai sair de dentro da raiz. Quando ele sai de dentro da raiz, demonstrei o que ele pediu. Veja se isso não é exatamente o que ele pediu para fazer. A velocidade da partícula depende de todas essas características aqui, conforme demonstração. Ei, Carlos, fiquei aperreado. Você está puxando demais pela matemática. É porque alguns alunos vão fazer escolas militares e alguns concursos mais específicos. Você talvez que vai fazer Enem se preocupe mais com os aspectos teóricos e eventualmente alguns detalhes sobre campo resultante nulo, tá? Mas deixa eu lhe dar uma dica. Não subestime questão. Esteja bem preparado que tudo pode concorrer para o seu sucesso.
Abração bem grande e a gente se encontra com as duas últimas aulas de eletrostática, que é potencial elétrico parte 1 e parte 2. Grande abraço, viu?